Eu peguei esse livro pela sinopse, olha como ela é interessante, ó. Cecília é o oposto do que se imagina de uma pediatra. Uma mulher sem espírito maternal, pouco apreço por crianças e zero paciência para os pais e mães que as acompanham. Porém, a medicina era um caminho natural para ela que seguiu os passos do pai. Apesar de sua frieza com os pacientes, ela tem um consultório bem sucedido, mas aos poucos se vê perdendo lugar para um pediatra humanista que trabalha com doulas, parteiras e acompanha até partos domiciliares. Mesmo a obstetra cesarista com quem Cecília sempre colaborou agora parece preferido. Ela fará então um mergulho investigativo na vida das mulheres que seguem o caminho do parto natural e da medicina alternativa, práticas que despreza profundamente. Em paralelo, vive uma relação com um homem casado, de cujo filho ela acompanhou o nascimento como neonatologista. E é esse menino que irá despertar sentimentos nunca antes experimentados pela pediatra. Eu peguei esse livro pelas contradições, sabe? Achei muito interessante. E o livro é interessante também. Ou seja, ela é uma pediatra focada em recém-nascidos, né? Só que ela é uma personagem que ela não tem instinto maternal, ela não gosta de criança, ela simplesmente seguiu a profissão porque o pai dela também é pediatra. Então ela seguiu por esse mesmo caminho. A diferença é que o pai dela, ele tem um foco diferente na pediatria, né? Ele tem um foco em endocrinologia pediátrica e o dela é em recém-nascidos e crianças pequenas. Só que ela não gosta de criança, ela não tem vontade de ter filho, ela não tem nenhuma proximidade com crianças. Ela é uma boa profissional, ela é bem capacitada, ela é até relativamente famosinha na área dela. Só que é isso, ela vai lá, faz o trabalho dela com competência. Só que quando os pacientes eles começam a ter mais complicações, quando não são doenças mais fáceis de resolver no consultório dela, ela já manda para outro profissional. Ela não gosta de ter doenças que precisem de acompanhamento no consultório. Ok, né? Melhor ela mandar para outro médico do que, né, parar de tratar os pacientes da maneira correta e ética. E aí o livro, ele conta os atendimentos que ela tem com essas crianças, tem o relacionamento dela com um cara casado, e aí mais pra frente também o sentimento, a fixação que ela cria pelo filho do cara, que por sinal, ela fez o parto desse menino, que é o Bruninho. A obstetra faz o parto enquanto ela auxilia e faz os primeiros atendimentos com a criança, né? Então, ela fez o parto também dessa criança. E assim, ó, aí o livro inteiro, ele é narrado em primeira pessoa, e ela vai contando, né, sobre a vida dela, sobre como ela foi cuzona com o marido dela, que eles se separaram, como ela tem uma mente esquisita, sabe? Você consegue perceber que essa personagem tem alguma coisa faltando ali, sabe? Tem alguma coisa errada na cabeça dela. Por que que você é desse jeito? Porque ela é meio fria. Ela deixa claro que ela não é uma personagem pra você gostar. E aí, assim, ó, você vai passar o livro, você não vai gostar dessa personagem. E ela não se importa. Ela simplesmente não se importa. Eu tava pensando se ela tinha alguns traços de psicopatia, Vitória. Tava pensando nisso. Mas, né, eu não tenho conhecimento sobre o assunto, então eu não sei falar sobre. Mas, tipo assim, ela é meio. Você não gosta dela. Só que ao mesmo tempo, o jeito como a cabeça dela funciona, como ela narra o livro, você não consegue se desprender. Eu, pelo menos, não consegui me desprender dela. E aí eu tava lendo esses livros esses dias e eu pensando, tipo, ela é uma personagem muito interessante. E aí, do nada, ela começa a trazer as conjecturas sobre a vida dos outros, sabe? A empregada dela, ela engravida. E aí ela faz toda uma coisa na cabeça dela de como que aquela empregada engravidou, quem é a pessoa. Ela inventa as coisas. Então, assim, tem muitos momentos que você tá lendo o livro e ela tá lá contando alguma coisa. Aí, do nada, vem um pensamento dela e ela toma como verdade. Tipo, ela não tá falando pro leitor, ó, eu acho que é isso. Ela fala, não, ela fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa e volta. E é muito engraçado isso, porque você simplesmente tá dentro da cabeça da personagem e ela simplesmente tá do nada, sabe? Chega um momento do livro que surge um neonatologista na cidade que ele tá sendo muito conhecido, ele tá sendo muito bem visto por várias pessoas pela maneira nova como ele trata os pacientes, todo o processo da gravidez, etc. E ela é uma personagem que ela é muito metódica. Não é bem metódica a palavra. Ela não consegue pensar em coisas novas ou que evoluam na profissão. Ela sempre faz o feijão com arroz, sabe? Então ela não tá muito ligada em coisas que estão acontecendo atualmente. Ela sempre tá fazendo a mesma coisa porque sempre deu certo pra ela. E aí, quando esse novo pediatra surge na região e ela percebe que ela começa a perder alguns pacientes, né? Perder, no caso, pra outra pessoa. Ela começa a criar uns negócios, ela começa a investigar a vida desse cara, ela começa a ir atrás
mais pra saber o que tá acontecendo. Tem um determinado momento que esse cara faz alguma coisa que ela pensa assim, nossa, essa é a minha chance de acabar com a carreira dele e fazer com que eu me saia por cima. E aí agora assim, ó, vou dizer pra vocês se ela faz isso? Não. Se você quiser, você vai lá ler o livro. Que isso é spoiler. Mas o livro em si ele é muito interessante por isso, porque você quer muito não gostar dela. Quer dizer, né? Você não gosta dela. Só que ela te prende. A leitura te prende, a personagem te prende. Você quer saber se ela vai fazer coisas ruins com os outros ou se ela simplesmente vai estar sempre num tom blasé, muito interessante. A escrita da autora é muito boa. Ela não é complicada, mas ela também não é muito simples, assim. Ai, gente, gostei bastante do livro. Eu não sei muito o que trazer aqui pra vocês, exceto de que a personagem é horrível, mas o livro é muito bom. Ninguém notava que eu tinha pouca vocação e paciência para ser médica. A boa formação garantia que eu não fosse processada. Fazia bem feito o feijão com arroz. Procedimentos que qualquer pediatra faz escondiam minha inaptidão. Meu caso é comum. Estudei medicina desapaixonada com um pai no leme. Não é diferente de quem cuida de vacas porque de sua janela era o que havia, festejando o fato de que não era mais preciso caçar, apenas manter o gado. Esse trecho é o que define a personagem enquanto médica, assim. Ela tá ali porque, a vida dela levou ela ali. Mas ela não faz isso com paixão, ela não faz isso pensando em algo maior, ela faz simplesmente porque ela aprendeu a isso. Detesto crianças e não sou eu quem as trata, mas a medicina que estudei. Vocês conseguem perceber isso? O quão... Em alguns momentos do livro, ela chega a ser cruel, assim, sabe? Mas é uma crueldade que, tipo, ela não é cruel com as pessoas, mas o jeito como ela se sente com relação às pessoas que é cruel. Ela consegue compartimentalizar as coisas. A vida pessoal dela, ela está completamente separada da vida profissional nesse sentido de não se envolver, né? E, tipo, você tá cuidando de criança, cara. Que horrível trabalhar com algo que odeia. Pois é, eu fiquei pensando nisso durante o livro, assim. Não fica claro se ela poderia trabalhar com qualquer outra coisa, porque a vida dela é muito monótona, assim, em questão de que ela faz muitas coisas. Ela não faz, sabe? Ainda mais sendo pessoas, porque ela escolheu essa área. O pai dela já trabalhava com isso. E a gente sabe como que existe muito em questão de, sei lá, de famílias de médicos, que às vezes vai indo meio que de pai pra filho, sabe? A mãe dela também é da área da saúde, então ela viu que tinha um caminho ali e decidiu seguir esse caminho ao invés de ir pro outro. Acho que foi isso, assim. Como eu falei, ela tem essa coisa de fazer o basicão, não tenta procurar coisas novas, mesmo porque ela não gosta da própria profissão, né? Mas é que, assim, o tratamento que existe no livro para profissionais que trabalham com parto humanizado, que tentam deixar as pacientes o mais confortáveis, é mais pro início do livro, quando ela vê que esse novo pediatra surgiu, em que ele trabalha de maneira diferente da dela, que existe um pouco, assim, de preconceito com gente tenta deixar a sua gravidez o mais natural possível. Existe muito uma cultura de cesárea no Brasil, né? Porque é mais fácil para os médicos, é mais rápido, que um trabalho de parto ele pode durar mais de um dia, enquanto que a cesárea você marca, faz a cirurgia e acabou, né? A gente sabe que a recuperação de uma mulher que fez um trabalho de parto normal e um cesárea é completamente diferente, porque a cesárea envolve uma cirurgia. E aí, assim, ó, no livro, a personagem, ela meio que... vamos fazer cesárea. Eu gosto de cesárea, é isso, ponto final. E aí esse outro médico, ele vem com uma abordagem de, tipo, ele gosta mais de fazer os partos naturais e que tem sempre o acompanhamento de uma doula, que é uma pessoa que tá ali, né, pra auxiliar a grávida emocionalmente durante todo aquele processo. E existe um preconceito muito grande no livro com essas profissionais, tá? Vai por um caminho de que, tipo, as doulas, elas são pessoas que estão ali pra atrapalhar os médicos que estão tentando cuidar da paciente, elas não têm uma formação específica na área, elas são sempre aquelas pessoas good vibes, que tem um estúdio de yoga, sabe? Tem esse viés, assim. Faz muito sentido pra ela, enquanto essa personagem ruim, detestável, que ela odeie essas pessoas. Eu gostei bastante do livro no geral, assim. Eu achei muito interessante a construção dela. A maneira como ela vai fazendo as coisas que são ruins, mas você fica assim... Você não fica torcendo por ela. Você fica querendo saber mais sobre o que essa personagem vai fazer dali pra frente. E eu não sei se vocês têm isso, assim... Mas eu sei que tem pessoas que pensam, assim, igual a mim, que tem interesse. Quando tem algum livro que o personagem, ele é uma pessoa muito diferente do cotidiano...
ele me traz mais atenção, ele me chama atenção, porque eu quero muito saber o que vai acontecer, sabe? Eu quero saber o que ele vai agir, como que ele vai agir no caso. E aí, quando surge personagens assim, eu fico, quero muito ver o que ela vai fazer, o que vai acontecer, quais as merdas que ela vai fazer. Eu sempre fico, tipo, prestando mais atenção nisso, sabe? Acho muito interessante quando trazem esses personagens que eles não são bonzinhos, assim, que eles têm os seus lados bons e ruins, só que o ruim, ele prevalece, ao mesmo tempo que ele não é uma coisa apenas, mas a coisa ruim dele é maior do que o bom. Eu acho interessante de ver um personagem assim no livro. Óbvio que na vida real, né, seria um lixo. Enfim, se vocês gostam de personagens que vocês vão detestar, mas que eles são bem construídos, leiam o livro.